Boa noite, queridos! Voltamos aqui com a nossa quarta lição sobre o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua semana. Eu espero que nessa quarta-feira você possa estar na presença do Senhor. Entregue seu coração a Ele, entregue sua mente a Ele, para que a gente aproveite aí essa nossa horinha de estudo abençoada diante da palavra do Senhor. Amém? Vamos começar com uma palavra de oração, mas antes da gente orar, eu queria lembrar você o seguinte, compartilha essa live, aproveita, pega o seu celular aí nos próximos 10 segundinhos antes da gente iniciar o nosso estudo e você compartilha, porque certamente você pode estar abençoando a vida de outras pessoas. Talvez tem pessoas que você conheça e também pessoas que você não conhece, que tem curiosidade, quer estudar a Bíblia, especialmente o livro de Apocalipse, e não sabe como fazer isso. E esse é o momento que você tem para abençoar a vida aí dos seus vizinhos, a vida das pessoas que estão em torno de você. Então, nunca esqueça de compartilhar aí na sua linha do tempo as nossas lives, porque certamente você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Eu já tenho tido testemunhos muito positivos, pessoas que estão sendo abençoadas com o nosso estudo. E olha que legal, né? E eu fico muito feliz, isso agrada muito meu coração. E isso de fato é uma indicação de que Deus tem abençoado esse trabalho. Não é um trabalho meu, também meu, mas principalmente é um trabalho da IBC. Então compartilhe aí na sua linha do tempo, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Amém? Vamos orar, Senhor? Entregar o nosso coração a Ele nesse momento, mais uma vez? Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai Santo, por esse momento que o Senhor nos dá diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos aqui, Pai Santo, mais uma vez pedir que o Teu Espírito Santo conduza esse momento, ó Pai. Esse momento que, ó Deus, nós estamos diante daquilo que o Senhor tem para nós. Apesar da distância, Pai Santo, apesar de nós, ó Pai, termos um contato distante com os irmãos que estão do outro lado aí da live, nós acreditamos que o Teu Espírito Santo é que une nossos corações e vincula, Pai Santo, as nossas intenções. Então, Pai Santo, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa selar, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, e que o Senhor possa falar na nossa vida, e que a partir desse instrumento, ó Pai Santo, a partir desse canal, que pessoas também possam ter contato com o Evangelho, ó Pai Santo, do Teu Filho Jesus Cristo, que a partir, ó Pai Santo, desses estudos que nós temos feito aqui, todas as quarta-feiras, bem como também aos domingos de manhã e mesmo aos cultos que nós estamos transmitindo, Pai, que vidas possam ser alcançadas, porque esse é o nosso objetivo, Pai. Nosso objetivo é anunciar, proclamar o Teu Evangelho a toda criatura, porque essa é a Tua vontade e é isso que o Senhor deseja, ó Pai Santo, que a Tua igreja faça. Nós te agradecemos pela IBCI, por essa igreja amada, e te agradecemos também por todos aqueles irmãos e todas aquelas pessoas que terão contato, ó Pai Santo, com esse estudo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus? Amém. Vamos lá. Vamos para o fim do mundo, porque eu sei que você está querendo saber sobre o fim do mundo, ok? Sobre o fim do mundo. Então, vamos parar de enrolação e vamos então já para o nosso conteúdo aqui. Deixa eu só acertar aqui meu slide. Isso, ok. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, né? Obviamente, capítulo 4. Apocalipse de João. Apocalipse de Jesus entregue ao apóstolo João, capítulo 4. Hoje nós vamos entrar numa porção diferente e importante da revelação de Jesus a João. Apocalipse capítulo 4, ok? Eu estou lendo aqui já o verso 1 com você aí, ó. Acompanhe na sua Bíblia que é importante. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer
depois dessas coisas. Então a gente percebe aí a expressão importante depois dessas coisas no verso 1 e também lá no finalzinho do verso 1 há uma repetição dessa expressão depois dessas coisas. No grego aqui quer dizer metatauta, depois desses acontecimentos, né? Olha que expressão interessante. E essa expressão ela é importantíssima. E essa expressão depois dessas coisas aqui no capítulo 4, ela é uma chave de interpretação, ela é uma chave de hermenêutica. A hermenêutica é a ciência de interpretar textos, né? Então, essa expressão ela é uma chave para que você compreenda o restante do livro do Apocalipse. Como eu disse, existem várias escolas, pelo menos 4 escolas principais de interpretação do livro do Apocalipse, né? A gente não vai necessariamente estudar essas 4 escolas, como eu disse, mas é importante, nós sabemos que existem essas perspectivas de interpretação diferente e a escola da qual eu adoto, que eu sou dispensacionalista progressivo, ela vai, a partir do capítulo 4, dar a seguinte indicação, que essa expressão, depois dessas coisas, depois disto acontecido, né, essa expressão está dizendo exatamente que essas coisas que aconteceram com o apóstolo João enquanto ele estava ali na ilha de Patmos, né? Depois ele teve aquela revelação do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, depois destas coisas, Jesus Cristo começa a revelar novas coisas para João. Porém, que coisas são essas que João recebeu como revelação no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. O que ele fala, né? O que a gente estudou até agora? A gente estudou que João estava preso em Patmos, ele começa dando testemunhos acerca disso, e Jesus o visitou, né? Jesus, nós não sabemos como, mas Jesus se apresenta, o anjo, né? Se apresenta para João para poder revelar o livro de Apocalipse. E aí depois, qual que é a mensagem principal? Até o capítulo 3, a mensagem principal do livro de Apocalipse é dar um recado àquelas 7 igrejas da Ásia sobre algumas coisas que aquelas igrejas estavam fazendo de errado. E não só isso, a gente se lembra que Jesus ele não só fala aquilo que as igrejas estão fazendo de errado, também como certo, mas diz para a igreja o seguinte, olha, arruma a sua vida, arruma a sua casa, coloca o seu ministério em ordem, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou cobrar da igreja aquilo que lhe dei. Então, estas coisas das quais o capítulo 4 ele nos informa, as coisas antepassadas, elas são o momento da história da igreja na Terra. E essa aí é a chave para que a gente possa interpretar o livro de Apocalipse a partir do capítulo 4. Essa aí é a cereja do bolo. Então, até o capítulo 3, João está tratando sobre coisas do momento da história da igreja, né? E a partir do capítulo 4, João ele já entra no aspecto escatológico, né? Escatologia é a ciência que estuda o final de todas as coisas, né? Dentro da teologia. Então, a partir do capítulo 4, você precisa ter em mente o seguinte, que João começa agora a ter a revelação pós-igreja, ou pelo menos pós-história da igreja na Terra. A partir do capítulo 4, perceba uma coisa, a igreja já saiu de cena da história. Então nós estamos aqui tratando de questões do céu. Jesus Cristo ainda não voltou no capítulo 4, mas a partir do capítulo 4, a gente precisa ter em mente o seguinte, que a igreja já não mais está na Terra. Acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ok? A igreja, sim, passa por tribulações. Sempre passou por tribulação. Se a gente dá uma olhadinha no ano 70, depois de Cristo, a gente vai perceber que a diáspora, ou seja, o espalhamento da igreja na Ásia, ela se dá por conta principalmente da perseguição do Império Romano aos cristãos. Nós lembramos que a história também nos diz que quando Nero
ele bota lá fogo em Roma, ele culpa lá os cristãos porque ele precisava de um bode expiatório de alguém para colocar a culpa, né? E ao que tudo indica foi o próprio Nero que colocou fogo em Roma. Então ele coloca ali a culpa nos cristãos e a gente lembra que houveram, durante não só a perseguição de Nero, mas durante principalmente o primeiro século de perseguição da igreja, Flávio Joséfo, um historiador judeu, que relata também a história do primeiro século, ele diz que faltou árvores em Jerusalém para se cortar, para se fazer madeira, para se crucificar os cristãos. Tamanho era a mortandade. Então a gente sabe que a igreja de Cristo, ela sempre passou por tribulação e ela sempre vai passar por tribulação. Quando a gente informa que a Igreja de Cristo não vai passar pela tribulação, nós estamos fazendo referência a uma grande tribulação. E logo a gente vai ver do que se trata aqui, ok? Agora, capítulo 4, deixa eu tomar minha água aqui, espera um pouquinho. Pronto, tomei minha água aqui. O capítulo 4, então, ele já começa a mostrar que após o momento da igreja, ou depois daquelas coisas que Jesus Cristo havia revelado para João, aconteceriam novas coisas, ok? Metatauta, depois dessas coisas, depois do período de história na igreja na terra, depois desse momento, como bom dispensacionalista progressivo interpretaria. Então, depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava o quê? Uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, depois do período da igreja. Então, Jesus, que é aquela pessoa que tinha voz de trombeta, estava dizendo para João o seguinte: olha, suba para cá. A gente sabe que a melhor interpretação aqui é que, de alguma forma, o apóstolo João ele foi arrebatado em espírito e não necessariamente em corpo físico, né? João teve aqui uma experiência espiritual junto com Jesus, não necessariamente ele foi arrebatado fisicamente. Então, uma porta se abre e ele escuta Jesus pedindo para João o seguinte: olha, suba para cá. Olha que interessante, né? A gente já falou isso aqui só por uma questão de aplicação ao nosso coração. A gente já falou isso antes, mas vale a pena a gente repetir. João estava preso, velhinho, né? Cheio de dores, certamente. Todos os seus amigos já haviam morrido. E ao que tudo indica a tradição, morreram de morte morrida mesmo, né? Morreram de espada, morreram com guilhotina, morreram crucificados. Caso de Pedro, caso de Paulo, e a igreja perseguida. Então, havia certamente um grande motivo para João entrar numa profunda depressão e pensar o seguinte: esse Jesus, na verdade, não era o Jesus que eu esperava que ele fosse, porque tanta coisa ruim aconteceu, agora estou aqui sozinho, ao que tudo indica, ele estava numa gruta ali na ilha de Patmos. E mais interessante que é no momento em que todas as portas do mundo estão fechadas para João, todas as expectativas dele, na verdade, não foram concluídas. É exatamente quando o homem fecha as portas do mundo para João que Jesus abre a porta do céu para ele. Então, experiência que João teve ali naquela prisão, né? Às vezes nós precisamos ir para os desertos, às vezes a gente precisa ir para as prisões, para que de fato o poder do Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Fica aqui uma dica: próximo domingo nós vamos falar sobre a caminhada de Jesus. Jesus agora do Jordão e no deserto. Nós vamos ver agora Jesus no deserto e o que essa caminhada de Jesus no deserto pode abençoar a nossa vida aí, tá bom? Fica a dica aí. Hoje é dia 29, domingo eu não sei. Que dia que é domingo, meu bem? A Nicéia está falando aqui que é dia 2. Então, dia 2, 18 horas, a caminhada de Jesus no deserto. Fica aí a nossa propaganda santa. Então, João, ele agora, com a porta fechada, diante dos homens, ele está agora
com a porta aberta diante dos céus. Então, os homens podem fechar as portas para nós, mas Deus sempre abre a porta do céu para a gente. Suba para cá, verso 1, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Percebe o seguinte? Olha que expressão interessante também. Suba para cá e lhe mostrarei. Então, a proposta do Apocalipse não é ser uma proposta de mistério, muito pelo contrário. O Apocalipse, revelação no grego, a proposta do livro de Apocalipse é justamente mostrar, não só para João, mas para a igreja de Jesus, aquilo que haveria de acontecer. Eu coloquei aqui esses ícones aí para você ter ideia mais ou menos do que a gente está falando. Então, depois destas coisas, o que é estas coisas? Eu tentei aí fazer uma linha da história. Se você não está vendo uma linha de história aí, faz de conta, imagina aí que você está vendo uma linha de história. Eu não sou muito bom nisso, mas me ajude aí, tá bom? Use a criatividade. Então, o que é o depois dessas coisas? Depois do tempo da cruz, né? Depois do tempo da humanidade, depois de Atos capítulo 2, o batismo do Espírito Santo, depois de Mateus capítulo 28, 19, né? Quando Jesus Cristo pede para que a igreja vá e avance com o evangelho, depois da igreja na terra. Então agora nós estamos lá na pontinha da flecha, lá nas nuvens, a gente está lá na eternidade agora, ou melhor, a gente está lá no céu, a gente está no plano celestial de Jesus. Então o depois dessas coisas necessariamente significa que o tempo da cruz passou, que o tempo da igreja passou, que o tempo da pregação do evangelho na terra passou, e agora Jesus Cristo está então revelando as questões finais para João, ok? Verso 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então, essas questões espirituais, elas são essas experiências espirituais, principalmente a experiência espiritual que João teve, ela certamente é de difícil explicação. Então, João está aqui mais ou menos usando aquela expressão que o apóstolo Paulo usou quando ele disse que ele foi até o terceiro céu. Eu não sei como é que eu cheguei lá, mas eu só sei que eu fui e eu tive essa experiência com o Senhor. Então, algo parecido aqui o apóstolo João também está falando aqui para nós, né? Ele foi tomado pelo Espírito nessa experiência que ele teve com o Senhor, e acontece agora um episódio importante que entra em cena um trono no céu e alguém estava sentado nele. Deixa eu ver aqui. Isso. Alguém assentado. Essa expressão também é importante. Alguém está assentado nesse trono. Perceba que lá, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1 especialmente, a gente vai ver Jesus, ele se apresentando a João como alfa, como ômega, começo, início, fim. Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo, né? Pés de bronze reluzente, aquele que tem vestiduras brancas, um cinto adornado em torno do peito, mostrando que é o sacerdote. Não há dúvidas, ele é o alfa, ele é o ômega, não há dúvidas que Jesus se apresenta para João ali nos primeiros capítulos de Apocalipse. Mas agora tem uma expressão aqui que João ele vê um trono e alguém sentado no trono. Então, ele não consegue identificar quem é esse alguém. Certamente não é mais a mesma pessoa, porque lá atrás há uma identificação clara de que Jesus ressurreto se apresenta para João. Aqui não necessariamente, é alguém assentado no trono. E o interessante é nós pensarmos o seguinte, que Deus, o Deus Pai, né, o Yahvé, ele esse nome, ele não é o nome do Deus Pai, ele não era pronunciado dentro da religião judaica, né? Até porque Yahvé, no alfabeto hebraico, são 5 consoantes, não dá para se expressar, e isso acontece de forma proposital, por conta que, para o judeu, o nome de Deus não deve ser meramente pronunciado, então
há um desconforto muito grande no judeu em querer falar o nome de Deus, diferente para nós, né? Hoje aqui, povo cristão ocidental, mas o povo judeu, ele tem uma dificuldade muito grande em pensar em se expressar o nome de Deus, porque o homem não é digno de expressar o homem de Deus. Então, quando João diz alguém assentado, essa expressão também tem essa implicação de que ele não necessariamente apontaria o nome, não que ele sabia que era Deus, né? Essa pessoa aqui, se alguém assentado, não é a pessoa do Filho, não é a pessoa do Espírito Santo, mas não é a pessoa do Filho, não é a pessoa do Espírito Santo, mas é a pessoa do Pai. Mas João aqui, ele inibe essa informação. E ao inibir, ele dá uma indicação também clara que é o próprio Pai, porque isso fazia parte da cultura, fazia parte do contexto, fazia parte também da teologia joanina, porque também a gente precisa lembrar que João era judeu. Então, se vê aí um trono no céu. E aí, agora, Deus está se revelando para João, agora sentado no trono. O trono é o elemento central aqui do capítulo 4 do livro de Apocalipse. E a gente vai ver o que significa esse trono e por que esse alguém está sentado no trono e qual é a mensagem que Deus, ao sentar no trono, está passando para João agora, lembrando que essa revelação agora é pós-história da igreja. É pós-história da igreja. Então, imediatamente, o verso 2, né? Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Verso 3, né? Agora, João vai começar a dar algumas informações de quem era esse alguém, algumas ideias daquilo que ele estava vendo. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim... Opa, vamos lá, verso 3, já li o verso 2. Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Ok, ficamos aí. Vamos ler de novo 3. Aquele que estava sentado era de aspecto, semelhança, né? Aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você tiver, talvez, curiosidade, a gente não vai abrir muito esse assunto aqui agora, né? Porque a gente tem bastante conteúdo aí. Se você não sabe, não se decepcione com o que eu vou falar. Você jamais verá a pessoa do Pai no céu. Jamais. Não há como você ter contato direto com a grandeza do Pai, mesmo estando no céu. Porém, né? Quem vê o Filho, né? Vê o Pai. A nossa relação com o ser divino, com a divindade, ela está diretamente ligada à pessoa do Filho. Então é impossível para a criação ver o seu Criador. Nós não podemos jamais perder de vista que Deus ele está fora do nosso escopo de visão. Então nós não podemos conceber Deus em sua plenitude. É impossível isso. Isso só pertence à própria pessoa de Deus, né? Só o Filho, só o Espírito podem de fato sondar e inescrutar e de fato ter a perspectiva real do tamanho dessa divindade que nós chamamos de Deus e que é Deus, na verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando João diz que esse que estava sentado no trono, ele tinha semelhança de jaspe, semelhança de sardônio, né? E próximo a ele, no trono, havia um arco-íris. João está dizendo o seguinte, olha, eu não sei nem direito o que eu vi lá em cima. Eu só posso dizer algo semelhante, parecido com as coisas que estão aqui na terra. Então, o que João está fazendo, ele está usando da linguagem humana dele, João está usando a cosmovisão de mundo que ele tem para poder tentar
traduzir ou para poder tentar explicar para mim, para você e para aquelas pessoas que estavam lendo o Apocalipse, aquilo que ele entendia que ele viu. Porque, na verdade, a própria pessoa do ser de Deus é indescritível, né? Indescritível. Então, você não deve se decepcionar, porque você jamais verá a Deus. Verá a Deus na perspectiva, na sua plenitude. Porém, conforte-se com a pessoa do Filho. Lembra lá quando Filipe disse para Jesus: ô Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim: ô Filipão, você não entendeu nada da vida ainda, rapaz. Quem vê a mim vê o Pai, ou seja, é o mistério da Trindade. A Trindade, eu gosto de dizer assim, né? Que a Trindade não é explicada. A Trindade, ela é revelada. Então, nós não conseguimos fechar essa equação trinitariana. Nós podemos só apenas aceitá-la pela fé. Se você tiver um pouquinho de dúvida sobre vamos ver Deus ou vamos ver Deus, manda aí a sua perguntinha depois na linha do tempo e a gente arruma mais um espacinho na próxima live para a gente trabalhar um pouquinho mais essa ideia, ok? Mas o fato é que João está olhando, desculpem, João está olhando o trono e ele vê alguém ali, ele não consegue descrever. E esse alguém, ele é reluzente como jaspe e sardônio. São duas pedras preciosas na época de João. E o que está em pauta aí desse alguém que está sentado é revelar de fato a glória desse alguém. Jaspe, né? Tive pesquisando um pouquinho sobre essas duas pedras, jaspe e sardônio. O jaspe, ao que tudo indica, era uma pedra muito semelhante ao diamante e a sua luz é muito brilhante e ofuscante. Há alguns intérpretes que entendem que essa luz, essa pedra está se referindo aí à santidade desse alguém ou desse Deus que estava sentado no trono. Sardônio, uma pedra vermelha. Interessante que sardônio vem de Sardes, né? Era uma pedra preciosa que estava ali em Sardes. Lembra lá da igreja de Sardes? Então, sardônio, uma pedra que estava lá em Sardes. E essa pedra, a própria Bíblia nos diz aqui que ela vermelha. Ao que tudo indica, mais um atributo desse Deus. O atributo vermelhidão significa, nesse caso, a justiça do próprio Deus. E o arco-íris, que é o arco da aliança, né? Fazendo menção àquele arco da aliança no livro de Gênesis, onde Deus ele está dizendo que não traria mais juízo sobre a terra a partir das águas do dilúvio. Então, há um emaranhado de simbolismo aí, né? Há um emaranhado de informações da qual Deus está dando para João, né? Ou Jesus Cristo está dando para João acerca desse trono, e João ele está tentando interpretar mais ou menos o que ele está vendo. E é o máximo que ele pode chegar da compreensão que ele tem desse grande trono, ou desse trono, são essas informações que ele está aqui descrevendo para nós. Então, não necessariamente a gente tem que entender que Deus, ele brilhava como jaspe, brilhava como sardônio. A gente precisa entender que João está se apropriando de um conhecimento que ele tem para poder tentar descrever aquilo que ele viu no céu. E jamais a linguagem de João vai ser suficiente para poder descrever a grandeza do nosso Deus. Ok? Sigamos em frente então mais um pouquinho. Agora, olha que interessante, vai entrar aí em cena os 24 anciãos. E a interpretação desses 24 anciãos, assim, existem diversas interpretações desses 24 anciãos. Umas boas, outras mais ou menos e outras extremamente esdrúxulas, né? Daqui a pouco eu vou apresentar aqui a minha interpretação para você e dizer por que a gente interpreta dessa forma, que é a interpretação mais clássica, mais comum entre os estudiosos da Bíblia. Sigamos lá. Verso 4. Ao redor do qual, ou seja, ao redor desse trono, né, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos.
Então, João está descrevendo que viu um trono, alguém sentado no trono, e ele dá algumas especificações ali, algumas características desse alguém que estava sentado no trono. E agora, ao redor, ali no centro, próximo ao trono, existiam mais 24 tronos em torno desse trono central. Trono necessariamente, querido, vai significar realeza, né? É um símbolo muito comum de realeza, de força, de poder, de grandeza, de soberania. Quem senta no trono é rei. Quem senta no trono manda, né? E quem está em volta faz o quê? Obedece. Então, a figura central do trono é uma figura de soberania, de que Deus está sobre todas as coisas. Vamos voltar mais um pouquinho no contexto? Quem que está recebendo o livro de Apocalipse? Olha que importante informação. Quem está recebendo é o apóstolo João, chateado na prisão, quase morto, seus amigos já haviam sido mortos, Domiciano já havia irrompido a perseguição contra a crentaiada na época, então o pau estava quebrando para cima de João e assim, podia ter certeza que a situação de João era muito pior do que a nossa nessa pandemia. Na verdade, essa pandemia seria um problema muito pequenininho perto daquilo que os cristãos na época de João estavam padecendo. Aí agora, o que Deus está dizendo aqui para João? Quem manda sou eu sou o rei, eu sou soberano. Eu que abri a porta do céu para você ver. Eu estou sentado governando o mundo. Deus está dizendo que quem manda nesse negócio todo é Ele e que todas as pessoas estão diante dele. Deus manda na história. Deus governa a história. Deus estava comandando naquele exato momento, no seu trono celestial, os acontecimentos da história da época. Naquele exato momento. Precisamos lembrar, queridos, olha que interessante, né? Eu assisti uma pregação recentemente, pastor Jeremias Pereira, pastorzão, presbiteriano, né? E ele dizia que um dos melhores evangelistas, né, que houve foi Herodes, né? Porque quando Herodes começa a perseguir a igreja, e crente vai para lá, crente vai para cá e começa a orar e começa a evangelizar e a turma sai da casa e vai para outras regiões. O que ele disse ali é que Deus ele usa de todos os meios e de todos os recursos para que a palavra dele seja anunciada. Então, nós precisamos lembrar que esse Deus que está se apresentando para João, ele é o Deus da história. Ele não está fora da história. Deus ele escreve a história. Deus não criou o homem como se o homem fosse um relógio de cordas, deu corda no homem e colocou ele para ele poder agora, por conta da sua própria força e energia, trabalhar. Muito pelo contrário, Deus conduz a sua história. E é muito triste, recentemente eu tive informações também de um pastor, inclusive conhecido, né? De uma outra denominação, pastor conhecido, que ele sempre veio assim, titubeando com relação à soberania de Deus, ele veio sempre titubeando com relação à inerrância das Escrituras, né? E ele, de fato, ele disse, olha, eu não acredito que a Bíblia é inerrante, ou seja, a Bíblia para mim ela erra mesmo, e quem constrói a história é o próprio homem, Deus não interfere na história do homem. E é muito triste a gente perceber isso, né? Por quê? Porque as pessoas elas começam a olhar as circunstâncias da vida, porque é tanto problema, tanta paulada que a gente leva da vida, e as conclusões talvez que esse pastor ou que as pessoas podem ter é o seguinte, que Deus não governa todas as coisas. E Deus governa todas as coisas. E essa é a mensagem que Jesus, que a pessoa do Pai, que a pessoa do Filho, está transmitindo aqui para o apóstolo João. Ele está sentado no trono nesse exato momento e glória a Deus por isso, não é verdade? Louvado seja Deus. Querendo ou não querendo, Deus está governando a sua vida nesse momento. Então, descanse nos braços do Pai, porque Ele está conduzindo a sua vida. Louvado seja Deus por isso. Os 24 anciãos, ao redor do qual estavam, estou lendo aqui o verso 4 novamente, outros 24 tronos
e assentados neles havia 24 anciãos. E o que esses anciãos faziam? Eu trouxe essa imagem para você aí de alguns tronos e de alguns anciãos, né? E o que eles estavam fazendo, né? Opa, peraí, vamos voltar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam vestidos de branco, ok? E quem eram eles, né? Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono, opa, é isso aí. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Quem eram esses camaradas? O que eles estavam fazendo? Será que eram anjos? Será que eram outros seres celestiais? Dá uma olhadinha agora comigo lá no verso 10 e no verso 11. A gente vai ter mais informação sobre esses anciãos, esses 24 anciãos que estão em torno do grande trono. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e fizeram o quê? Adoraram aquele que vive para todo sempre e lançaram as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então essa turma aqui está fazendo o seguinte, ela está agora fora dos seus tronos, né? São 24 tronos, o trono central está no meio, o trono do Senhor. Elas estão agora prostradas, ajoelhadas diante desse ser, e elas pegam as suas coroas, esses anciãos, né? Eles pegam as suas coroas e eles jogam diante desse ser, e eles não só fazem isso, mas eles agora começam a fazer uma doxologia, né? Uma doxologia. Então nós vemos aí tronos, nós vemos coroas, nós vemos vestes brancas e doxologia. O que é uma doxologia? Uma doxologia, o verso 11, né? É uma exaltação ao nome do Senhor. É um hino que é uma figura de linguagem que comumente se é usado nas Escrituras para poder enlevar o nome do Senhor. É um hino que eles agora começam a entoar diante do Senhor, exaltando a majestade, a grandeza e a soberania de Deus. Mas, para que a gente interprete quem são esses 24 anciãos, a gente tem aí algumas palavras importantes. Então, nós vemos tronos, eles têm tronos, ok? Olha que importante. Existe um grande trono, só que existem também agora 24 tronos. Existem coroas, percebam que eles têm coroas, ele não tem coroa. Eles não têm coroa, eles têm coroas. Eles pegam as suas coroas e jogam lá diante desse grande ser diante do trono. Eles estão vestidos com vestes brancas, né? E depois lá eles cantam um hino de adoração ao Senhor. Então vamos lá. Esses 24 anciãos. A palavra anjo na Bíblia é uma palavra muito comum, né? Angelos é uma palavra muito comum. E é uma palavra que João já havia se apropriado dela para escrever lá o capítulo 2 e 3, quando João diz, quando Jesus diz, né? Ao anjo da igreja A escreve, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A gente percebe aqui que a palavra anjo para João era muito comum, principalmente nos autores bíblicos do Novo Testamento. Então, certamente, por essa inferência lógica, a gente pode dizer que esses 24 anciãos não eram anjos, porque senão, certamente, João tinha escrito os 24 anjos. Ele tá usando aqui, querido, a palavra ancião, que no original é presbítero. Nós vamos chegar lá, ok? Está traduzido aqui para ancião, mas o grego traz a palavra presbítero, né? Presbítero. Então a gente pode entender que não são anjos, não na perspectiva angelical
bíblica que a gente sabe, ok? Não são também arcanjos, ao que tudo indica, não são também nenhum outro tipo de ser. Mas quem seriam esses 24 anciãos? Eis a pergunta de difícil resposta, porque a gente tem pouca informação sobre esses 24 anciãos. Mas a gente sabe que eles estão, ok? Nos seus tronos. Em um determinado momento eles saem dos seus tronos para quê? Para adorar esse Senhor, para poder jogar as suas coroas diante desse Senhor. E eles estão de vestes brancas. Então vamos lá? Eu tenho aqui uma interpretação, que é a interpretação mais clássica e mais comum, né? É uma interpretação mais aceitável, né? Não é uma interpretação particular do pastor Haroldo, né? É de que esses 24 anciãos, de uma forma geral, representam o povo de Deus. O povo de Deus, ok? Alguns acreditam que são a representação dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, ok? E tem uma certa lógica, mas o texto não diz isso, mas podemos pensar talvez dessa forma. Outros acreditam que representam necessariamente as 12 tribos, e eu acredito que representam mais as 12 tribos necessariamente de Israel do que necessariamente os 12 patriarcas. E outros acreditam também que a outra metade dos 12, né, dos 24, representam os 12 apóstolos de Cristo. E aí eu acredito que sim, porque a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente essa representação também dos 12 apóstolos da Nova Jerusalém, lá na frente. Mas se são, de fato, as 12 tribos, se são, de fato, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, o fato é que, necessariamente, há uma simbologia aí que de fato representam o povo de Deus, ok? Representam o povo de Deus. E eu acredito sim que a explicação mais pautada é que de fato há uma representação aí dos 12 apóstolos, não são necessariamente, olha lá, não são os 12 apóstolos necessariamente, mas uma representação, ok? Uma representação dos 12, dos 12 apóstolos, uma representação do povo de Deus também no Antigo Testamento, das 12 tribos. E por que essa representação? Porque eles estão de vestes brancas. E aí, esquecendo o número 24, nós podemos perceber que, indiferente do número de 12, 24, enfim, 36, indiferente do número, o que importa para nós aí, a gente também vê algumas outras características desses anciãos. Vestes brancas. Na Bíblia, veste branca significa que a pessoa está justificada diante do Cordeiro. São pessoas pelas quais foram justificadas. E como é que uma pessoa pode se tornar justa diante do Cordeiro ou diante do Deus Pai? A partir do sacrifício de Jesus, que é o Santo dos Santos, o justo dos justos. Então, as vestes brancas significam que essas pessoas, elas foram justificadas, separadas, santificadas. E santificadas por quem? Pelo Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então, são pessoas salvas em Cristo. Se são pessoas salvas, indiferente do número dessa simbologia toda, lógico, são gente crente. É o que importa para nós aqui. Agora é dizer isso. São gente crente. E olha que interessante. Essas pessoas, elas estão sentadas aonde? Em tronos. Ok? Vai lá no verso 21 do capítulo 3. Verso 21 do capítulo 3. O que está dizendo aí? Ao vencedor darei o direito, olha só, de sentar-se comigo em meu trono. Quem está dizendo isso aí? Jesus. Glória a Deus aí, varoa, receba aí a promessa do Senhor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha só o que Jesus está dizendo. Que quem vencer, que o seu povo, que é justificado, santificado nele, vai sentar com ele no trono dele. Então, o trono faz parte também daquelas pessoas que um dia foram resgatadas por Jesus. Você sabia que você vai ter um trono no céu?
querido. E você que vai reinar com o Senhor Jesus Cristo, ele é rei, o reino dos céus, o reino de Deus é um reino e precisa de súditos, e nós seremos os seus súditos reis. Então, o universo vai conhecer o poder desse Cristo, a sua realeza, a partir de nós, a partir do seu povo, pelo qual reinará com Jesus e também sentará nos seus devidos tronos. Então, olha que interessante, Jesus não só nos salvou, mas ele também vai trazer realeza sobre nossas vidas e nós vamos governar com ele. Então perceba que a palavra trono é uma palavra também importantíssima que dá segurança para que a gente interprete que esses 24 anciãos estão representando o povo de Deus, a sua igreja, né? Os seus escolhidos em sua totalidade, ok? E o que essa turma faz? O que esses 24 anciãos vão fazer? Eles pegam as suas coroas e eles jogam diante desse Senhor. Então, vamos lá, capítulo 3, deixa eu ver aqui, isso, capítulo 3, verso 11, volta lá um pouquinho, Apocalipse, capítulo 3, verso 11. O que a palavra de Deus diz para nós? Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está dizendo o seguinte: venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, nós seremos coroados, varão. Nós seremos coroados, varoa, no dia que Jesus Cristo vier. O apóstolo Paulo fala para nós, na sua carta aos Coríntios, que nós compareceremos ao tribunal de Cristo. A palavra tribunal ali não é necessariamente a melhor interpretação na nossa língua portuguesa, porque eu já fui num tribunal. E o negócio é feio. Você vê lá o homem da capa preta e você não sabe o que ele vai decidir, e geralmente você tem medo e vai que ele decide alguma coisa ruim para você. A palavra ali, tribunal, quando o apóstolo Paulo diz que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, a palavra ali no grego é bema, que necessariamente significa pódium. O que é o pódium? Lembra lá? Eu já tive o privilégio, já tenho meio século, né? Eu já tive o privilégio de ver o Brasil ser campeão de futebol, rapaz. Você acredita? Eu acho que talvez eu vou levar mais meio século para isso, mas eu já vi. Então, o que é o pódio? Tem lá o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. O apóstolo Paulo nos diz que nós iremos comparecer no bema, no pódium de Cristo. Ou seja, na verdade, mais do que tribunal, é o lugar onde nós vamos receber as premiações do Senhor diante daquilo que a gente produziu na terra. Lembra que nós falamos lá, principalmente no Evangelho de Lucas, a parábola das minas, né? A parábola dos talentos também, que a gente vê ali em Mateus, e Jesus Cristo ele vem, e quando ele vir, varoa, quando Jesus Cristo vir, ele vai bater um papo contigo em particular e ele vai perguntar para você o que você fez com aquilo que ele te deu. E não adianta pôr a culpa em mim, não adianta colocar a culpa no teu pastor, não adianta colocar a culpa na igreja, a culpa no vizinho, não adianta. Ele deu o dom para você exercer, ele deu os talentos para você executar, e ele vai cobrar isso. E a palavra de Deus fala isso no livro de Mateus, no livro de Lucas, a palavra do Senhor fala isso aqui também no livro de Apocalipse, conforme a gente está vendo. Então, as coroas são os talentos pelos quais os anciãos vão entregar ao Senhor de volta. Então, perceba o seguinte, essa expressão que os anciãos estão entregando as suas coroas, coroas pelas quais o Cordeiro entregou a eles no tribunal, no seu bema, no seu pódio, quando a igreja de Jesus Cristo agora com o Senhor fora da história, lembra lá? A igreja já não está mais na história aqui, na história terrena, aqui no capítulo 2. Deus agora já casou com a igreja. Então, ao casar com a igreja, ela recebe os seus presentes do Senhor, os seus galardões,
E perceba que esse povo de Deus, esses 24 anciãos, eles estão diante de Deus e jogando agora as suas coroas de volta ao Senhor. O que significa? Significa que esses tronos, essa realeza, essa glória, essas coroas que esse povo de Deus tem, que esses 24 anciãos têm, eles estão reconhecendo que elas de fato, em primeira instância, pertencem ao Senhor. Toda a glória devida ao Senhor por aquilo que eles mesmos eram. Toda a glória ao Senhor por aquilo que nós somos. Então, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas coroas, as nossas premiações no pódio de Cristo, na verdade, são graça imerecida. Nós vamos um dia receber 10 cidades, 11 cidades, alguns países do Senhor. Nós vamos receber bênçãos e mais bênçãos na eternidade, mas toda a honra e toda a glória a Ele que venceu. Então, nenhum merecimento nos 24 anciãos. Eles estão em seus tronos, saem dos seus tronos, se ajoelham diante do Senhor, pegam as suas coroas e entregam de volta ao Senhor, dizendo o seguinte: nenhuma glória está diante de nós, porque só aquele que está sentado no grande trono é que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso que essa turma do bem, por isso que esses crentes aqui, lá no verso 11, vai dizer o seguinte: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória. É o Senhor que é digno de receber a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os 24 anciãos, o povo de Deus, e diferente do número, se é 24, 76, se é 14, enfim, a representatividade geral, e é isso que eu quero que você fique no seu coração nessa noite. Os 24 anciãos necessariamente representam o povo de Deus, a representatividade do povo de Deus. Está dizendo o seguinte: toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Essa coroa aqui é tua, Pai. O Senhor me deu, essa coroa é tua. Esse trono é teu. Bom a gente pensar nessas perspectivas, né? Porque às vezes a gente se sente meio metido a besta, né? Porque a gente tem alguma coisa, porque Deus nos deu algum tipo de talento, e às vezes a gente se sente meio acima da média dos outros, e achando que tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que nós somos, isso provém de nós, da nossa inteligência, né, do nosso saber, do nosso esforço. É nada. Tudo vem de Deus, camarada. Tudo vem de Deus, né? Às vezes a gente se esforça, né? Às vezes a gente dá até mais um pouquinho da nossa vida no reino do que o outro, né? Mas se a gente faz isso é porque é o Espírito Santo de Deus que motiva o nosso coração e que empurra a gente para a obra. Porque o apóstolo Paulo também nos fala que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Então, coisa boa que vem no seu coração, coisas boas que você faz no reino do Senhor, na igreja, isso não é mérito teu, isso é mérito do Senhor, porque é Ele que coloca em nós a vontade de fazer o bem. É Ele que dá força para que a gente faça todas as coisas diante dele. E os 24 anciãos estão dizendo exatamente isso. E aí depois eles começam então a glorificar o Senhor que está no céu. Amém? Sigamos em frente agora, um pouquinho mais em frente. Ok, dá uma olhada aqui, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não necessariamente fogo significa juízo no Novo Testamento. Fogo também significa o Espírito Santo de Deus. Estou fazendo aqui uma propaganda, né, sobre a minha última pregação, que eu associei o batismo de Jesus Cristo no Espírito Santo e com fogo, do qual João Batista faz menção. Eu estou fazendo uma propaganda aqui da minha interpretação, que aquele texto se refere necessariamente à mesma coisa, o fogo e o Espírito Santo de Deus, ok? Por quê? Porque aqui nós estamos vendo que 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, e a gente lembra aqui que 7 é o número de Deus na Bíblia, é o número da perfeição na Bíblia, é o número
da plenitude de Deus. Então, Deus, ele é o melhor que ele pode ser. Deus, ele é o ser divino puro. É por isso que nós precisamos também ser os melhores discípulos que podemos ser, porque Deus, de fato, é o nosso exemplo de perfeição e a gente precisa buscar essa perfeição no Senhor. Então, os 7 Espíritos do Senhor. E aí a gente vai ver aqui, verso 6, e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Percebe que João aqui agora ele está tentando descrever, parecia algo semelhante, ele está assim, olha, eu vou tentar dar o meu melhor aqui para descrever aquilo que eu vi. Mar de vidro, ao que tudo indica, é a própria vida de Deus, né? Jorrando desse trono. Inclusive tem umas canções muito bonitas que falam desse mar de vidro, desse mar que representa a vida de Deus. Se eu não me engano, o Ministério Diante do Trono tem uma música parecida com isso, e eu acho uma música muito bonita, inclusive. E olha o que acontece no trono. Sai relâmpago, sai vozes e trovões. E certamente devia ser uma multidão de vozes. Coisa terrível de se ouvir, né? Relâmpago e trovão. Quando você vê que está relampeando, quando você vê que está trovejando, o que você faz? Você faz o seguinte, né? Eu vou sair para passear porque o dia hoje está para passear. Hoje está ótimo. Não, o que você faz quando acontece um relâmpago? Vamos imaginar que você está lá na roça, né? Você sai correndo, você pega seu embornalzinho ali, ó, perna para quem te quer, porque está relampeando, porque está trovejando, porque está fazendo muito barulho. E você sabe que isso é sinal de chuva, tempestade, tem problema vindo aí, né? Juízo de Deus. Representa necessariamente essas palavras o juízo de Deus que haveria de vir. O trono está mostrando que é soberano, o trono está mostrando que é santo, o trono está mostrando que é sagrado, e a essa representatividade, toda essa barulheira, toda essa pirotecnia que está acontecendo ali em torno do trono, tudo isso mostra o poder, a majestade do Senhor e o juízo e a trovoada que haveria de vir sobre a face da terra, ok? Olha que interessante essas figuras para que a gente possa interpretar aqui a linguagem do livro de Apocalipse, que de fato não é uma linguagem muito simples, ok? Deixa eu ver aqui. Perfeito. Partezinha lá do meio do verso 6. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia ser um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia como uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Antes da gente tentar explicar aqui esses seres viventes, você consegue imaginar que eternamente essa expressão e esse hino de adoração vai se repetir sem nunca acabar? E esses seres viventes, eles vão dizer o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E de novo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Repete comigo mais uma vez aí. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era,
que é e que há de vir. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, por toda a eternidade, de forma ininterrupta. Esse hino vai ser cantado diante do Senhor por esses 4 seres viventes. Tamanha é a glória do Deus Pai. Tamanha é a glória do Senhor. Dá para imaginar, né? Eu fico imaginando que local vai ser esse, na presença do Pai, em que esses 4 seres viventes vão cantar isso. Eu fico imaginando que na eternidade, a cada segundo, aí lá não vai ter segundo, não vai ter hora, não vai ter nada disso, mas eu fico pensando o trabalho que essa turma vai ter durante toda a eternidade. E esse vai ser o ministério desses 4 seres viventes. Esse vai ser o trabalho dele. Então eu fico imaginando a grandeza do Senhor, desse nosso Deus que a gente serve. Imaginando eles fazendo isso eternamente. Essa é uma imagem que não sai da minha cabeça. Eu não consigo, às vezes, tirar da minha cabeça isso. Eles não vão se cansar. E a cada vez que eles dizem santo, eles se empolgam mais para dizer santo. E louvado seja Deus por isso. Bom, vamos ver aqui o mistério dos 4 seres viventes, ok? Mistério dos 4 seres viventes. Olha, gente, esses 4 seres viventes, mais do que os 24 anciãos, esses 4 seres viventes, as interpretações são as mais diversas possíveis e a gente não vai entrar no meandro de cada uma, que não vale a pena, a gente não vai aproveitar muito isso. Se você quiser depois, dá uma pesquisadinha, tá bom? Dá uma pesquisadinha, fica à vontade, o Google está aí, mas toma cuidado para você saber onde pesquisar, quais sites pesquisarem, não vai sair aí pesquisando em qualquer site, ok? Tenha também a referência de quem você está estudando. Mas eu quero ficar aqui com a interpretação, que é a interpretação mais clássica, interpretação mais antiga, interpretação mais séria acerca desses 4 seres viventes. Eu estou tirando aqui desse camarada aí, do William Hendricks, um camarada pastor batista, teólogo, formado no seminário de Dallas, um camarada crente, um camarada que dá para a gente confiar nele e assim, é gente de gabarito, né? A interpretação dele, desses 4 animais, o leão, o boi, né, o homem, a águia, ele faz uma interpretação daquilo que poderia representar, das características que cada animal poderia representar na cabeça de João na época. Então, para João, o que o leão representava? Força, né? Força, ferocidade. Força, ferocidade. O boi para a cabeça de João. Para nós aqui, a gente vai. Eu, particularmente, vou lembrar de churrasco, né? Mas João certamente não. João certamente ele olharia para um boi e ele vai perceber ali o serviço. Né? O boi ainda como instrumento de arado, de serviço. O boi que trabalhava ali no moinho, força também, mas principalmente um serviço. Né? Homem, inteligência, a maior expressão da divindade na criação humana, o homem enquanto semelhança de Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência. A águia, né? Rapidez, velocidade, urgência. E você percebe que esses seres eles estavam cheios de olhos, por dentro e por fora. A gente vai perceber também que esses seres têm 6 asas, ok? São seres que têm 6 asas. E quando a gente lê lá em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, a gente vai perceber esses anjos, né? Não esses seres, mas os anjos servindo ao Senhor com as suas 6 asas. Ao que tudo indica, e eu concordo com essa interpretação, segundo Hendricks, esses 6 anjos, esses 4 seres viventes são anjos. São anjos. Por quê? Tem um aspecto, dentre outros aspectos, eles têm asas,
E quem tem asa, geralmente na Bíblia é anjo, né? Algumas pessoas acreditam que pastor tem asa e voa, mas ainda não, né? A gente tá brincando, mas a gente sabe que as asas dão uma forte indicação do elemento angelical e eles estão servindo ao Senhor na eternidade, com sua força, com seu serviço excelente, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a rapidez e com a urgência que esse ser que está no trono merece. E eles estão ali servindo, em serviço, a mais alta qualidade e expertise de serviço a esse Senhor na eternidade. Então, essa é uma interpretação clássica, é uma interpretação que eu acredito que é a interpretação mais segura. O que passar daí talvez um pouco mais de especulação. Precisamos lembrar também, queridos, assim, né? E nem todas as figuras, nem todos os elementos que nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse, nós não temos a sua interpretação mais segura possível. O livro de Apocalipse é um livro de grande dificuldade de interpretação. Porém, a proposta de João, a proposta de Jesus, não é a gente ficar fazendo aí as questões das grandes minúcias dessa simbologia. Algo parecido como a gente pode ver a intenção do autor no livro de Gênesis a escrever o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é escrito com o propósito de apresentar o Criador e não necessariamente a criação. Olha, de onde você veio? Você veio daqui, porque Deus fez você assim, assim, assado. E aí a gente vai ver Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele não está preocupado em descrever lá como a questão científica de como que todas as coisas vieram a acontecer. Ele relata aquilo que ele é, que é o essencial, que é o principal para que a gente desenvolva a nossa fé. Deus ele dá apenas aquilo que é suficiente para nós. Então, livro de Deuteronômio, salvo engano, né? Depois eu vou dar uma olhadinha lá, eu acredito que é Deuteronômio 29, se não for isso, você me perdoe. As coisas reveladas pertencem a nós. E as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Deus não vai explicar tudo para você, mas Ele vai te dar o mínimo, Ele vai te dar o suficiente para que você tenha uma fé cristã, espiritual, racional, argumentativa, apologética e que te convença a partir da revelação que Ele traz para você, ok? Mas estou dizendo tudo isso para dizer que os 4 seres viventes são seres que vão estar servindo a esse Deus por toda a eternidade. E eles vão sempre dizer o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E aquele que há de vir. Ok, a gente termina aqui, então, a nossa live de hoje, o nosso estudo de número 4. E, por coincidência, nós estamos no capítulo 4. Isso não significa que a gente, a cada dia ou a cada lição, vai estudar um capítulo. A gente vai estudar porções. Podem ter aí, talvez, algumas lições que a gente vai abordar 2 capítulos, ou pode também ter lições aí que de um capítulo a gente vai fazer aí 3 abordagens, enfim, mas a gente termina aqui a nossa 4ª lição e eu acredito que o principal ensino que o capítulo 4 traz para nós é exatamente esse aí. João está recebendo a revelação de Deus e todas as coisas estão em torno do trono de Deus. Todas as coisas estão em torno do trono de Deus. Então, sabedoria, ou melhor, a informação que João está recebendo, que Deus é soberano. Ele é soberano. O pau pode estar quebrando para a igreja, João. Você pode ter perdido seus amigos martirizados. Você pode estar preso aí dentro de uma gruta, talvez doente, talvez com fome, talvez com saudade dos seus amigos, saudade dos seus irmãos. Talvez, onde você esteja, João, você já perdeu até a esperança na vida.
Talvez você não vai sair daí pro caixão, João. Mas eu, enquanto Deus, estou dizendo para você o seguinte: fica firme aí, porque eu comando todas as coisas. Todas as coisas estão no controle das minhas mãos. Eu sou aquele que está sentado no trono. Eu sou aquele do qual você, junto com todos os povos de todas as nações, de todas as línguas, um dia vão sair dos seus tronos, que eu vou entregar aos seus tronos, vão sair dos seus tronos, vão se ajoelhar diante de mim e jogarem as suas coroas, os seus talentos, as suas minas, as suas joias diante de mim, reconhecendo que eu sou o Santo, Santo, o Todo-Poderoso. Então, João, fica firme aí, porque eu que mando na história da igreja. É o recado do livro de Apocalipse, capítulo 4, para João. E dizendo que a igreja vai triunfar. Como a gente sabe disso? A igreja vai triunfar. Um dia a igreja vai estar diante do Senhor, entregando a Ele tudo aquilo que Ele deu para nós. Nossas joias, a nossa vida, as nossas coroas. Esse é o triunfo da igreja. O livro de Apocalipse, capítulo 4, está dizendo que a igreja vai triunfar diante desse Deus que é soberano, porque assim Ele escreveu. Jesus disse: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Bem-aventurado é você que faz parte da igreja de Cristo. E eu não estou aqui falando de denominação, estou falando, bem-aventurado é você que um dia foi lavado no sangue do Cordeiro, bem-aventurado é você que um dia foi vestido de veste branca e foi justificado diante do Senhor. Bem-aventurado é você, porque você é vencedor e você já tem a coroa da vida. Amém? Que Deus nos abençoe. A gente ora agora nesse instante e termina a nossa live. Amém? Manda sua pergunta aí nos comentários e a gente tenta responder na medida do possível. Eu ia até te pedir um favor. Se você tem aí o meu celular, meu WhatsApp, escreve para mim lá. Escreve não, manda uma mensagem para mim. Oi, pastor, aqui é fulano de tal e eu gostaria de tirar essa dúvida sobre o estudo. Porque é o que vai acontecer. Se você permitir, é lógico, né? Já estou aqui pedindo a sua autorização. Você manda o seu áudio e aí eu passo o seu áudio aqui na live. E aí eu acho que fica mais dinâmico, as pessoas vão ouvir a sua voz e a sua pergunta e aí eu já respondo também. Eu acredito que eu consigo fazer aqui. Vamos fazer um teste aí para a próxima live. Me ajude aí, tá bom? Manda lá um áudio para mim no meu WhatsApp e aí eu vou tentar responder você aqui na próxima live, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento abençoado que o Senhor dá para nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que inspira o nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos tão edificantes na nossa vida. Que essa palavra, que esse evangelho, que o Teu nome, que, ó Pai Santo, a grandeza, ó Pai, do Teu trono possa chegar aos corações de pessoas que ainda não foram atingidas com a palavra do evangelho. Que, Deus, pessoas possam ser salvas a partir, ó Pai, desse trabalho da Igreja Batista em Itaquera. Que, ó Deus, que nossos irmãos possam compartilhar essas verdades, ó Pai Santo, que vem do céu, para que o Senhor seja glorificado. E nós te adoramos, porque nós sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, ó Pai. Que o Senhor é todo-poderoso, Ele que era, que é e que há de vir. E que o Senhor também, ó Pai Santo, nos garante, ó Pai, o triunfo da Tua igreja. Em nome de Cristo, despeça-nos em paz. Amém. Que Deus abençoe sua vida.